Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deus abençoe aonde a sua mão tocar, onde seus pés pisarem. Que a sua mente seja aberta para receber a palavra de Deus, seu coração apto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Uma das coisas mais importantes na vida é a certeza de que Deus não pode falhar conosco, amém? Ele não falha, e eu quero que você saiba disso. Nós vamos ler a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, você pode se colocar de pé, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler as Escrituras Sagradas. Eu espero que Deus fale muito ao seu coração, muito à sua vida. Uma das coisas que tem assolado a humanidade é a falta de segurança, a falta de confiança. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para consolação e salvação. E se somos consolados, para vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Verso 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Amém. Você pode se assentar. Eu tenho aprendido a entender os planos de Deus por meio de situações que geram pressão na minha vida. Nós vivemos achatados por notícias, por acontecimentos, por coisas que vêm
atingir nossa família, por situações que atingem até membros da nossa igreja, atingindo vida sentimental, vida física, vida econômica, financeira. Muitos têm sido também atingidos em suas emoções. De uma certa forma, de um meio ou de outro, as pessoas têm sofrido pressão. A pressão é tamanha. O apóstolo Paulo está nos ensinando como nós devemos viver com a pressão da vida, com as coisas que vai nos apertando, nos espremendo, vai, de uma certa maneira, fazendo com que as nossas forças se arriem. O apóstolo Paulo está dizendo justamente que nós podemos tirar poder quando sofremos pressão. Nós podemos tirar força quando sofremos tribulação. A tribulação, ela tem uma vertente no mundo bíblico, espiritual, teológico. A tribulação é para gerar em você capacitação. A tribulação não é para você perder a fé, não é para você se desesperar. A tribulação não é para arrancar a tua alma do corpo, a sua mente do seu cérebro. A tribulação é para gerar em você uma capacitação. Muitas pessoas estão erradas a respeito de serem levadas ao campo do experimento, da prova, do aperto, do cerco, do sítio. Isso, segundo a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele começa a falar de que as tribulações que ele viveu geraram oportunidades. As lutas, as aflições, as tribulações geraram perspectiva para a glória de Deus, amém? Nós temos que entender que quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem é o nosso porto seguro, quem é a nossa rocha, não pode falhar, não pode errar. O problema é que quando nós olhamos as dificuldades, as tribulações, as perseguições, os inevitáveis, as contradições que é todo dia. Falava ali com o pastor Júnior, falei, pastor Júnior, nós sofremos pressão todo dia. Todo dia tem um gigante para a gente derrubar, tem um leão para a gente tirar a força. Todo dia. O apóstolo Paulo está justamente falando que se o seu ministério foi aprovado porque ele sofreu tribulações, sofreu perseguições. A credencial do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, que é a igreja que estava na Grécia, uma igreja que estava num lugar portuário, onde entravam e saíam pessoas de diversos pensamentos, diversas culturas, diversos costumes. E a perseguição que Paulo sofre, Deus coloca Paulo aonde? Em Corinto, nessa cidade onde ninguém poderia acreditar que o poder do Evangelho poderia vencer o mal, o pecado, as dificuldades. O apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele está ali para levar o plano da salvação. E ele mesmo fala, olha, se nós somos consolados, isso vem da parte de Deus. Porque se sofremos alguma coisa, nós aprendemos com isso a ajudar aqueles que agora estão passando por aquilo que nós também vivemos. Porque com a mesma consolação que recebemos de Deus, é o que nós temos consolado a vós. O apóstolo Paulo passa a entender que toda essa pressão que ele vive, de perseguição,
e toda essa luta que ele passa por pregar o Evangelho, ele entende que a pressão gera nele dependência de Deus. Esse é o nosso grande problema. A pressão tem que gerar em nós não dependência do nosso eu, não da nossa força, da nossa capacidade, dos nossos nervos, músculos, braços. Temos que aprender que quando está luta, quando há aflição, quando não temos saída, nós temos que nos aproximar mais de Deus. A igreja tem que fazer o retorno do caminho da santidade. A igreja tem que retornar no início de todas as coisas. Nós vivemos hoje um evangelho onde o hedonismo é o que predomina. É a satisfação do eu. É um culto dos prazeres. E o que menos representa a presença de Deus é a nossa vontade, irmãos. É o nosso eu. Vocês acham que eu faço a obra de Deus porque eu não tenho dificuldades, eu não tenho luta, os pastores não têm? É porque há a necessidade de crucificar a vontade. Nós não temos nem pensamento de parar. Não podemos nem pensar em errar. Porque nessa hora que a pressão faz contra as nossas vidas, nós aprendemos que o que importa não é a nossa vontade. O que importa é a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Nós temos muita coisa aqui para falar, o tempo é muito curto. Quando Paulo chega em Corinto, ele pega uma situação onde pessoas queriam trazer todos os costumes para dentro da igreja. Ele é o fundador dessa igreja. E ele começa a resolver um bocado de problemas de adversidade, membros brigões, gente que estava sem falar, caso de adultério, caso de problemas de doutrina dentro da igreja. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de desembaraços, resolver problemas. E lá estava o apóstolo pregando, falando. Irmãos queridos, as credenciais do apóstolo Paulo para o seu ministério, para a testificação do seu ministério, eram os seus sofrimentos, era a sua luta. Por isso que toda a carta, ela trazia logo a saudação de início. E Paulo fala: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Que as cartas eram escritas em pergaminhos, irmãos. Não é hoje como nós temos aqui a Bíblia. Era escrita em pergaminhos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ele não estava em Corinto, ele estava em Éfeso. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. E quando ele escreve, isso acontece 3 anos que ele fundou a igreja em Corinto. O que acontece é que quando ele escreve, ele vê os problemas. Paulo tinha um homem como o irmão Emanuel. Irmão Manuel, um cabeça branca, um fiel servo de Deus. Um homem que Paulo confiou ser o responsável para levar a comunicação doutrinária aos irmãos de Corinto. Tito é um idoso, fiel servidor. A responsabilidade de Tito era de pegar essa carta, de ir aos irmãos em Corinto, lê-la e explicar o que Paulo estava querendo dizer. Responsabilidade de Tito, Emanuel, muito grande. Ser fiel, tradutor das doutrinas para salvar os irmãos. E temos que ver aqui que não só isso, mas
Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, que na verdade foi perdida. A primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui, na verdade não é a primeira, é a segunda. E a segunda carta aos Coríntios, na verdade, não é a segunda, é a quarta, porque a terceira também foi perdida. Duas cartas se perderam, chamado Cartas Perdidas da Igreja de Corinto. Paulo permanece com a responsabilidade. Sabe, queridos irmãos, eu estava hoje pensando numa locomotiva movida a vapor. Há uma caldeira nessa locomotiva. Se acende então a fornalha e a água é levada a um certo grau e o vapor da pressão daquela água vai sendo conduzido a uma válvula que é capaz de mover toda aquela locomotiva com todo o seu peso. Cargas, pessoas são transportadas por causa da pressão. Porque há pressão dentro da caldeira, o vapor escapa por essa válvula e essa válvula canaliza para os pistões do motor. E o motor então, ele começa a trabalhar porque existe pressão. Você tem que saber colocar a pressão para a direção da válvula certa na tua vida. Nós temos que parar de ser choradores, ficarmos murmurando, reclamando. A gente tem que saber aprender a depender de Deus. Aprender a orar, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a jejuar e de madrugada dobrar os joelhos. Para de ficar reclamando do governo, das pessoas, dos vizinhos. Para de ficar reclamando que as coisas estão dando errada. Pegue a pressão que está acontecendo na tua vida e coloca para movimentar um motor, para você avançar. Quando a gente faz um café em casa, eu tenho uma chaleirinha lá em casa, acabadinha, mas está funcionando. Aí eu boto uma aguinha lá, aí eu vejo a fumaça escapa, né? O vapor está de condensação, escapa. Quando aquele vapor escapa, não tem qualquer utilidade para a minha vida. Mas no caso da caldeira, não se perde o vapor, não se perde a pressão. Que nós temos que aprender a não dependermos do nosso eu, que o apóstolo Paulo está falando. Ele começa a sua carta debaixo dessa perseguição. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito aqui é uma evocação de adoração, louvor. Paulo está sendo perseguido numa luta, numa dificuldade, mas ele pega essa pressão e coloca na direção certa. Sabe qual é a direção que você tem que colocar a sua pressão? Sabe qual é a tua direção que você tem que colocar a sua aflição, a sua tribulação? A válvula que vai mover a tua vida se chama Deus. Ele que vai te promover. É Ele que vai fazer o motor da tua vida, fazer levar essa carga, transportar esse peso. O apóstolo Paulo está justamente falando isso, queridos. Que nós que estamos assim, ele diz, o que nos consola em toda a nossa tribulação, preste atenção, irmãos, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação. Já imaginou aquele irmão que passou por um problema dentro do casamento, como muitos irmãos aqui já passaram, já viveram, tribulação, angústia, dificuldade, a pressão total. Paulo diz, olha, o que nos consola a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Às vezes você acha que não tem um motivo, não tem a razão. Você tem que aprender, você tem que entender que Deus está nesse negócio. Você está sendo consolado porque Deus vai te levar para um patamar com a mesma consolação que você tem sido consolado por Deus. Você vai consolar os outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como eu disse, o irmão passa uma dificuldade dentro do casamento. Para qual ministério que Deus vai conduzi-lo? O irmão vem para Cristo e tem dificuldade com vícios. Qual o ministério que Deus vai conduzir esse irmão? É cuidar dos viciados. O apóstolo Paulo está aqui, está dizendo aos irmãos: olha, essa pressão que tem vindo sobre nós é para que a glória de Deus se manifeste. Primeira coisa, você tem que aprender é tirar o teu eu. Porque a consolação que nós consolamos os outros vem de Deus. Vem de Deus. E a segunda coisa é você saber que Deus tem um propósito para o que você está vivendo. Romanos 8:28 diz que essas coisas não acontecem por acontecer na vida do justo, do temente, daquele que ama Deus, que guarda os seus princípios, os seus decretos. A Bíblia diz que nada acontece. Nos planos de Deus não tem esse negócio que Deus não sabe fazer. Deus não perde caminho. Deus não perde itinerário. Deus não precisa de Google Maps. Ele é Deus, Ele sabe o que tem que fazer na tua vida e na minha vida. A gente tem que aprender que quando passamos por tribulação é porque nós vamos gerar em nós uma capacidade para poder consolar aos outros com o poder que vem do alto. Queridos amigos e irmãos, aqui está o apóstolo Paulo, o pregador, o campeão, bandeirante do Evangelho. A Bíblia diz que quando ele chega em Éfeso, ele sofre perseguição maior ainda. Ele chegou na sinagoga, não ficou por lá 3 meses, porque os irmãos não davam espaço para ele. Olha a pressão entre os irmãos da sinagoga. A Bíblia diz então que Paulo procurou os irmãos que foram batizados por João Batista. E Paulo começou a pregar. Sabe o que acontece? Paulo não tinha templo, não tinha lugar. A Bíblia diz que ele foi para a escola de Tirano. Quem era Tirano? Tirano era um filósofo grego que ensinava filosofia. O apóstolo Paulo perguntou quanto era que custava o aluguel para poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou ensinando na sala de Tirano durante 2 anos. 2 anos. Paulo começou a pregar. E aqueles irmãos foram se achegando. E todos que recebiam a palavra eram transformados. A igreja de Éfeso nasceu dentro de uma escola filosófica, onde Paulo alugava o espaço para ensinar, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E surgiram muitas igrejas, filhas da igreja de Éfeso, por causa desse trabalho do apóstolo Paulo. Vocês estão vendo que a pressão que ele sofreu, a perseguição, Deus está trabalhando o poder para a glória dele. E quando ele chega em Éfeso, durante esses 2 anos que fica, ele ensina e as pessoas vão crescendo no Evangelho. A Bíblia diz que dessa igreja surgiram muitas filhas, como que está registrado lá em Apocalipse. Da igreja de Éfeso nasceu a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Esmirna, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia.
o trabalho desse homem. Por isso que eu amo o ministério de ensinar. O ministério que é o modelo da Bíblia, o ensino. Quando Paulo escreveu a segunda carta, que era a sua carta de defesa. Porque alguns irmãos começaram a se levantar, tentando colocar à prova o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Se levantaram, dizendo que eles não deveriam ouvir Paulo, mas simplesmente a Cristo, tentando dissuadir as pessoas e colocando o ministério do apóstolo Paulo à prova. E até julgaram a respeito disso, porque disseram que ele não era apóstolo de Jesus Cristo, porque ele não andou com Jesus. Mas a própria Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a Paulo no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo ficou 3 anos na Galácia, recebendo a revelação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a Paulo todas as coisas. Está na Bíblia, irmãos. Gálatas. Aí nós achamos que a perseguição é para produzir o mal, para produzir algo que nos tire da presença de Deus. Não é isso. Pelo contrário, a perseguição, a tribulação, a dificuldade é para gerar em você intimidade com Deus. Para você orar mais, para você ter mais aproximação com a palavra. Irmão, quanto tempo faz que você não lê um texto da Bíblia? Quanto tempo faz que você não faz uma oração de joelhos, de súplica dentro da tua casa? Quanto tempo faz que você não vem à escola bíblica dominical para estudar a palavra de Deus? Agora aposto com você, aqui, abra um parênteses, se você tiver perseguição, tiver luta, tiver alguma coisa tentando tirar as tuas energias, você não vai se aproximar de Deus. O que está acontecendo hoje não é para nos tirar da presença de Deus. O que está acontecendo hoje é para nos levar mais próximo de Deus, para entender o que as pessoas sentem, para saber a sensibilidade do sofrimento das pessoas, porque é muito fácil você dar as costas, é muito fácil você ignorar, é muito fácil você não ouvir, é muito fácil você não abraçar, é muito fácil você não socorrer. Mas haja um dia que você passe pelo que o irmão está passando, você vai aprender a socorrer, a amar, a atender as vozes solícitas. O que você passa hoje é que Deus está trabalhando, porque Ele tem um propósito. A gente tem que aprender que a tribulação é para nos gerar com mais santidade na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele está aqui, e a Bíblia diz que ele sofreu muito. Ele mesmo fala no texto em que nós lemos, que ele esteve como morto. Está aqui o texto, irmãos. Ele esteve como morto na Ásia. Ele cita aí a situação que ele viveu em Listra, na Ásia. Ele sofreu perseguição, que ele foi escorraçado, tiraram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E ele mesmo fala, se você ler, a partir do verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida, aconteceu o que, irmãos? Desesperamos. Verso 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de quê? Da morte. A revelação é que quando Paulo recebe as pedradas, ele cai inconsciente. E os irmãos em Éfeso falaram, Paulo está morto. E ele diz, se estava morto ou desmaiado, ele diz, ele que estava entregue completamente ao domínio e ao governo da morte. Ele diz, estava sob a sentença de morte. O que é que diz o texto? Para que não confiássemos em nós, mas
em Deus. O que ele diz? Que a experiência que ele passa em Éfeso, que a experiência que ele passa em Listra, a experiência que ele vive, ele diz: se eu passei pela morte, estava com Deus. O texto diz no versículo 9, mas em Deus que ressuscita os mortos. Há uma lacuna muito grande aí. Se ele desmaiou, ou se ele de verdade morreu e Deus o ressuscitou. Mas ele falou: se eu passei por isso, não foi por alguma motivação minha. Mas ele diz: porque eu não tinha mais poder sobre mim. Mas Deus estava todo tempo comigo. O verso 10: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Sabe, irmãos, o que nós temos que aprender com o Evangelho é subtrair aquilo que realmente vai trazer a importância, que vai trazer a capacitação. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador, amém? É o poder de Deus. Paulo havia sofrido uma surra muito grande em Listra, foi apedrejado, mas dali ele sai para uma outra viagem missionária, porque a obra não parava. E se você ler, e eu quero encerrar, muito contra a minha vontade, mas eu respeito os irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, porque não tem maior coisa do que você receber a própria revelação de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A interpretação é da própria Bíblia. Olha o que Paulo fala em relação à defesa do seu ministério, em relação ao sofrimento que ele passou, porque na verdade o sofrimento estava empurrando para os braços de Deus, para mais perto de Deus. 2 Coríntios 11, 23 diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele está falando em relação àqueles irmãos que estavam falando mal do ministério dele. Ele diz: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, e muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Verso 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as... Você pode aplaudir o Senhor? Ele passa por isso tudo. A sua maior preocupação é cuidar dos irmãos. Eu quero dizer para você que é um tempo de você ser mais crente. Tira essa capa gospel. Esse gospel veio para atazanar a nossa vida, porque as igrejas se transformaram em palcos de show. As igrejas estão convidando um artista, pagando um cachê de 8 mil, 15 mil, 20 mil. Tem artista até de 80 mil reais. E vão os bobões atrás. E essas pessoas que pagam para assistir artista não dão dízimo na igreja, não dão oferta, não choram, o pastor está chorando, não ajuda o irmão. Olha a geração de crentes fracos que estão nascendo. Gente iludida por um evangelho
Um cristianismo, hedonismo violento. Estão em busca dos seus prazeres. Confiam mais no braço deles do que no Senhor. Mais nos seus nomes da conta corrente, no carro, na casa, no nome da empresa, do que no Senhor. Nós temos que aprender a confiar em Deus, irmãos. Sentar na cadeirinha para ouvir o mestre ensinando. Montão de gente que corre atrás desse gospel, depois ficam desesperados, passam vento em casa. Meu Deus, chama o pastor Humberto, chama os fulanos, ciganos. Vai aprender a orar. Cansado de gente assim. Tem que aprender com a palavra de Deus. Lê a Bíblia, meu irmão. Crente que não lê a Bíblia, como é que você sabe da sua herança que Deus tem para você, se você não leu o que foi dado para você? Vai orar, vai buscar o Senhor. Vem para o culto de jejum e oração. Tá probleminha, pastor, vem aqui na minha casa. Tá morrendo, irmão? Não, vem aqui porque acho que eu vou ser mandado embora do emprego. Ah, vai plantar batata. A gente tem que fazer culto particular para ninguém não. Oração particular para ninguém não. Tem culto aqui terça, quinta, domingo. Tem culto sexta dos jovens. Tem culto de jejum e oração. Eu acho que a igreja tem até muito culto. Tinha até que diminuir esses cultos. A igreja tem muito louvor. Vocês viram que a gente louvou mais do que eu preguei. Tem muito louvor. Tem muita oração. Pastor Júlio orou. A pastora orou. A pastora Regina orou. Irmãos, tem oração. Oração. O que está faltando na igreja? Não é louvor, não é oração, não é palavra, não. Está faltando na igreja os crentes, sabe, cara de pau. Crente. Aprender a obedecer. O que está faltando na igreja é obedecer, irmãos. Está faltando na igreja obedecer. Não é mais culto não, pastor Júlio. Não é mais oração não, pastora Regina. Olha, irmãos, está cheio de culto. Tem dias que eu falo com a irmã Celeste. Irmã Celeste, é muito culto. Num dia só, eu estava conversando com a irmã. A gente veio para a consagração. Ela falou, olha, ainda tem culto, ainda tem mais 2 cultos hoje ainda, pastor. Para que tudo isso? Tanto culto e não se obedece a palavra. A gente fala com o irmão. Irmão, vem cá, irmão, olha só. Irmão posta logo que está mesmo chateado, que está brigado. Crentes carnais, gerados nas suas próprias forças, nas suas concepções. Teve uma irmã que saiu aqui da igreja. Ela falou, pastor, não vou mais para a igreja não. Eu falei, que isso, irmã? O que está acontecendo? Ah, não, eu vou para outra igreja ali. Eu falei, não, irmã, então faz o seguinte. Vem aqui, irmã. Não, pastor, estou me despedindo por aqui mesmo. Pelo WhatsApp. Olha como essas pessoas consideram o pastor. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Me traz esse saquinho aqui. Para dar uma lição em vocês. Pega aqui. Tira, pastor, que está dentro do saquinho. Obrigado. Um irmão de outra denominação entrou aqui e falou assim, eu tenho encomenda para o reverendo Barnabé. Eu estou ali sentado. Aí o Severino falou, pastor, o senhor vai lá? Ele vem aqui. Eu falei, irmão, deixa ele vir aqui, né? Ele fez uns bolinhos, porque eu comentei na postagem dele, eu falei, eu lembrei da minha mãe que fazia esses bolinhos. Bolinhos de trigo com canela. E eu falei isso para ele. Irmãos, ele veio aqui trazer os bolinhos para mim. Será que eu tenho mais honra de pessoas de fora do que de pessoas de dentro da minha casa? Uma vez o irmão falou assim para mim,
Pastor, o senhor para mim é mestre. Olha só, o senhor para mim é mestre, o senhor é fera, o senhor é entendido da palavra. Falei, irmão, o senhor é. Foi engraçado. Eu nunca te vi aqui na cadeira me ouvindo. Como é que eu sou mestre? Como é que eu sou bom? Quando você entender o que é honra, você vai honrar. A honra só tem um caminho, o da honra. Uma pessoa me fala assim, pastor, porque as pessoas não me chamam, não me veem, elas te tratam como você as trata. O caminho da honra é a honra. Se você não honra, acorda cedo, o seu vizinho passou do lado, você não cumprimenta. Você acha que seu vizinho vai te honrar? Mas não, irmão. Vai falar, esse cara é metido. Crente metido. Se você está dentro de casa, não fala com seus filhos, depois você quer que seus filhos lhe obedeçam, o caminho da honra é a honra. Se você quer honra, honre as pessoas. Honrar é com cumprimento, é com uma saudação. Honrar é com reconhecimento. Com um bolinho de chuvas. Isso aí. Eu quero te dizer, meu irmão, pare de reclamar, pare de murmurar. Sabe isso que você está passando? Você tem que aprender a depender mais de Deus. Esses dias eu falei com o irmão Vitor Cassimiro, irmão Vitor Cassimiro, eu voltei a orar às 3 horas da manhã. Não foi, irmão Vitor? Sabe por quê? A pressão aumentou. Quando a pressão aumenta, aumenta o poder. O poder de quem? O poder de Deus. Eu preciso de mais poder de Deus. Eu preciso estar mais perto de Deus. Sabe quando você vai ter mais poder? Quando você tiver mais pressão. Quanto mais pressão, mais poder. É dele que vem a nossa consolação. Com que nós podemos consolar os outros. É muito duro, irmãos. A gente vê o irmão sofrendo e a gente não tem a capacidade de sentir o que ele está sentindo. É muito duro para quem passa por uma situação e ninguém consegue enxergar. A pessoa está sofrendo, mas se torna uma invisível no meio da igreja. Ninguém vê essa pessoa. A pessoa está ali, ó. Igual esses dias estávamos aqui no culto e de repente eu mandei uma mensagem para a irmã falou assim, pastor, meu marido está desempregado, eu estou desempregada. Não é membro aqui da igreja, não. Meu marido está no seguro, a previdência, não recebeu nada. Eu estou desempregada, não tenho emprego. Meu filho está desempregado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, irmã, aí ela mandou uma foto para mim. A concessionária Light cortando a luz dela. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Com a consolação que nós somos consolados de Deus, é que nós temos que consolar as pessoas. Pai, minha irmã, o que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Pai, irmão Fábio, põe uma cesta. Tem que levar a casa essa irmã. Meu Deus, essa irmã está sofrendo, meu Deus. Vocês entendem, queridos? Vocês entendem o que é sofrimento de Cristo? Você começa a enxergar que o sofrimento tem que gerar o poder na tua vida, o poder de Deus. E ela falou, pastor, eu vou fazer a minha formatura, estou me formando. Eu vou servir, eu vou dar os meus préstimos, trabalho para Cristo. Você já entende, irmãos, que a pressão gera poder? Nós precisamos voltar ao caminho da santidade. O caminho da simplicidade, menos eu, mais Ele. O que falta hoje na igreja. Esses dias conversando com um pastor, isso aqui não é desabafo não, irmãos, é pregação, tá? Conversando com um pastor,
O pastor falando do pastor dele, falou assim: pastor, estou preocupado. Eu falei: o que foi? Puxa, o pastor lá não tinha dinheiro para comprar o almoço. Como pode isso, irmãos? Como pode? Eu falei: vocês fizeram o quê? Vocês estão entendendo? A pressão na vida desse pastor. E ele está lá, firme. Até comentei com o pastor Júlio, não foi, pastor Júlio? Aí ele falou assim: está dependendo da cesta básica da igreja. Eu falei: poxa, deixa eu falar com esse pastor. Tem que ir lá para abraçá-lo, para orar por ele. Tem que gerar alguma coisa, nos incomodar, irmãos, para gerar poder. A gente não pode ver uma situação dessa e não gerar o poder de Deus dentro de nós. Que você hoje possa meditar na sua vida. Possa entender que você tem um plano, que é o plano de Deus. Nenhum dos seus planos serão melhores enquanto você não vier para o plano de Deus. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vamos servir a ceia. Bendito Deus, eterno Pai. Nós consagramos os elementos, o pão e o vinho, que representam o corpo do nosso Senhor e o sangue que foi derramado para nos resgatar. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que possamos ser mais servos e menos senhores de nossas vidas. Possamos nos compadecer, ter empatia daqueles que precisam de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja simples, a igreja adoradora, no meio da tribulação. Senhor, abençoe. E as mãos que receberem o pão e o vinho, possa ser abençoado. Na tua vida, irmão, esteja graça. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Receba o pão, receba o vinho. Nós vamos louvar e vamos orar. E vamos ceiar na presença do Senhor. Acredito que daqui a uns 5 ou 7 minutos nós estaremos saindo dessa casa. Mas eu espero que você saia daqui constrangido pelo amor de Deus. Deus te abençoe. Pegue o pão, pegue o vinho e nos espere para ceiarmos.